Olá, pessoal, tudo jóia? Adriana por aqui. Hoje eu queria fazer uma conversa rápida, falar um pouquinho sobre como eu vejo a série Esaret, que acabou de ser transmitida a primeira temporada na Turquia. Na semana passada, nós tivemos o episódio 160, fechando a primeira temporada, agora no ano de 2023. E a série é uma série bem interessante, com personagens interessantes, um enredo interessante, com muitos significados e histórias lindas, surpreendentes e com uma bela pitada de drama, que é onde está configurada essa série. Ela está configurada como drama. Porém, ela não deixou de ter o momento de romance e seus toques de humor. Então, assim, ela é bem divertida também, bem envolvente. E eu queria falar um pouquinho sobre Esaret. Esaret é uma palavra turca, eu nem sei se eu falo direito o nome, mas a tradução de Esaret significa cativeiro. E cativeiro, quando a gente começa a ver a história, a gente pensa no cativeiro da personagem Hira, a personagem principal, que é uma escrava nos tempos atuais. Porém, a história se desenrola e a gente vai vendo a história dos outros personagens, como eles se relacionam entre eles, com as histórias que eles carregam, toda a sua bagagem como personagens. E ao desenrolar da história, eu percebi que cativeiro era algo muito mais amplo do que simplesmente pensar na escravidão. Cativeiro remetia também a todos os outros personagens, quase todos, tirando alguns personagens que não passam pela situação de experienciar um cativeiro. Do que eu estou falando? Cativeiro para os personagens significa que eles estão presos de alguma forma a alguma coisa. Ou ao cativeiro físico mesmo, como era o caso da Hira, que era uma escrava. Mas também existe o cativeiro das emoções, né? As pessoas estão presas a emoções, presas a situações passadas, então presas ao passado que elas viveram, de alguma forma. E isso faz com que os personagens tenham escolhas, atitudes, pensamentos relacionados com esse cativeiro que eles vivem. Com algumas exceções, quase todos os personagens vivem esse cativeiro. O que eu enxergo que não está dentro de uma espécie de cativeiro são as crianças, né? Que elas realmente são pessoas livres do jeito que elas são. E o mestre Jakub, que dentro da sua personalidade, em nenhum momento ele se mostra preso a alguma coisa. É um senhor vivido, sábio, onde as pessoas vão inclusive se aconselhar com ele ao longo da história, né? Porém, todos os outros personagens, de alguma forma, eles estão presos a alguma coisa, ou alguma promessa que eles fizeram para alguém, ou alguma emoção, ou alguma vivência traumática do passado, ou vivências tristes do passado, enfim. E com base em tudo isso que eu falei aqui, eu queria trazer também que nós, pessoas do mundo moderno, né, no mundo de hoje, também temos os nossos cativeiros, né? Se a gente olhar essa novela como uma mensagem para o telespectador, a gente pode ver que cativeiro é algo muito presente na vida das pessoas. E de alguma forma a gente pode experimentar isso na vida. Seja através de justamente das vivências do passado ou de emoções às quais a gente está preso. E é uma boa dica, né, para a gente olhar e a gente analisar como que a gente tem vivido a nossa vida, como que a gente tem feito escolhas
E a partir daí, a gente pode observar e fazer novas escolhas para nossa vida. E assim a gente se distanciar um pouco dos problemas e olhar se a gente está vivendo dentro de um cativeiro. E aí a gente também fazer escolhas para que a gente possa fazer um caminho completamente novo e vivenciar uma vida nova, transformada e livre. Então fica aqui a minha mensagem. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, curtam, compartilhem, comentem o que vocês acharam do vídeo e se inscrevam no canal caso você não seja inscrito, para você ficar sabendo dos novos vídeos que eu colocar aqui, tá bom? Um grande abraço para vocês.